Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Dermatopapers. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Jéssica Guido. E aqui conversamos tudo sobre dermatologia. O tema de hoje é 6 erros que fazemos ou que potencialmente realizamos na abordagem do rache na urgência. A gente sabe, né, Jéssica, que rache cutâneo é um sintoma extremamente comum a diversas condições e que muitas vezes o clínico ou o generalista que está de plantão tem uma certa dificuldade em diagnosticar a etiologia desse rache e muitas vezes conduzir de forma adequada esse paciente. Então, a gente veio trazer alguns alertas para que o clínico ou o dentista não esqueça de questionar e de conduzir com uma certa tranquilidade esse paciente que acaba chegando como uma grande interrogação pela grande possibilidade de etiologias envolvidas. E aí eu já coloco para você a primeira coisa que o paciente chega, né, com uma urgência com um rache cutâneo generalizado, é ele achar, e às vezes o médico também achar, que se trata de uma intoxicação ou de uma alergia. O rache, quando o paciente chega, é a primeira hipótese que a gente traz, estou com alergia ou comi algo errado. Não. Como é que a gente tem que raciocinar? Na verdade, é um sinal. E a gente, diante desse sinal clínico, a gente tem que fazer toda a investigação. Eu acho que existe um bloqueio quando o paciente chega com uma lesão dermatológica aguda, do médico generalista, de todos nós, acabar achando como conduzir. E acaba focando só no rache e não consegue juntar todas as peças para um diagnóstico, uma condição correta. Então, a intoxicação alimentar, que até se fala, e a alergia, não é uma coisa que a gente vá ver de rotina. Eu acho que é muito importante a gente entender que esses quadros agudos, eles podem ser muito mais simples do que tem muito mais sinais do que o que a gente está pensando. Isso. Por exemplo, é muito comum o paciente ele fazer um rache e o médico não perguntar outras coisas, assim, já querer tratar esse sintoma. É muito parecido como febre. Isso. A gente não trata só a febre, a gente conduz e tenta descobrir o que é que está gerando essa febre. E o rache, que também é conhecido como exantema, ele, na verdade, ele tem um padrão de vasodilatação. Então, você pode apertar, ver que quando você aperta, ele desaparece, ele volta. Isso. É importante você caracterizar esse rache para você começar a juntar ele como um sinal, sensibilizando esse diagnóstico. Então, o rache morbiliforme, que também é conhecido como rubéoliforme, que é justamente quando a gente tem aquele rache, aquelas manchas que podem evoluir para pápulas e placas, e eles são entremeados de áreas de pele sã. Uhum. Ou se é um rache escarlatiniforme, que a pele do paciente fica toda vermelha. Então, eu acho que na emergência, antes da gente tentar fechar um diagnóstico ou incriminar um alimento ou alguma coisa assim, a gente primeiro caracterizar que rache é esse. Isso. Se ele é um rache morbiliforme, se ele não é, e qual é o tipo dele. E abrir o grande leque de possibilidades, né? Sim. Intoxicação alimentar, apesar da população, de forma geral, achar que é uma grande causa, ela está mais no fim da lista, Total. principalmente se vem um rache de forma isolada. Intoxicação alimentar ou qualquer alergia alimentar, ele vai vir Isso. acompanhado Sintomas, de sintoma diarreia, gastrointestinal, isso. né? Vômito, diarreia, mal-estar, empachamento, enfim. E aí pode sim evoluir com rache, mas não é o habitual que a gente vê na clínica, né? Então, a gente tem que lembrar de todas as etiologias possíveis, quadros virais, quadros bacterianos, erupções por droga, né? Quadros agudos de atividade de doença autoimune, Sim. né? Uma série de outras condições que a gente precisa caracterizar antes de dizer uma intoxicação, toma um antihistamínico e vá para casa. Né? É a mesma coisa de febre, não é uma febre de 39 graus, toma um antitérmico e vai para casa. Mas é por quê? Tem sinal de gravidade, qual é a etiologia, tem outro sintoma, né? Respiratório, gastrointestinal, enfim, a gente vai ter que vasculhar tudo isso como qualquer outro sintoma que chega em um paciente na urgência. E Exatamente. aí, outro erro que a gente visualiza muito é não caracterizar bem esse rache quanto à dinâmica. Rache, eu digo sempre, não é foto, assim como uma série de outras doenças cutâneas, é filme. Então, muitas vezes o rache começa de forma exantemática leve, ou só na área cefálica e depois espalha, ou alguns raches têm aspecto não exantematoso, mas pode ser vesiculoso, Sim. e tem uma predominância acral, como a doença da mão pé-boca em criança, né? Ou tem uma predominância na área malar, como aquelas faces bufeteadas, que é também de uma doença exantemática infantil. Então, a gente tem que caracterizar temporalmente o surgimento desse rache e a característica do rache. Né? Então, a gente tem que tentar fechar para juntar as pecinhas e a gente conseguir definir diagnóstico. Né, Jéssica? Por exemplo, a gente, na verdade, a gente tem padrões de rache, por exemplo, doenças virais.
Aí a gente tem muito racho morbiliforme. E aí esse tipo de racho, muitas vezes ele vai começar no tronco, depois ele vai começar a se espalhar. Porém, a gente tem outras doenças virais, como doença mão-pé-boca do Coxsackie, que a gente vai ter essas características mão-pé-boca, né? Já o nome da doença já ajuda. Então, mas, por exemplo, a gente tem racho das farmacodermias, por exemplo, eu vou citar da Dravet Syndrome, que a gente tem um racho que acomete face e tronco, e parte superior. Depois, obviamente, ela pode ir para membro superior, membro inferior, mas assim, é característico, você vê aquele rosto que começa com racho morbiliforme, daqui a pouco ele está edematoso e conflui. Então, quando a gente vir ao estudar doenças e tem um padrão de racho, tente caracterizar esse tipo de racho, porque na hora que você estiver diante de um paciente, você consegue conduzir melhor e caracterizar por tipo de racho. Isso, exatamente. E tem exantema súbito, né? Sim. Tem criança que a gente sabe que febre, de repente a febre vai embora, surge o racho. Então, a característica clínica e toda a evolução, não só do racho, como de sintomas associados, vão apontar o diagnóstico mais correto. Nem tudo a gente vai precisar de exame complementar, potencialmente a gente precisa, né, em algumas situações, mas de forma geral, em criança, principalmente no mundo todo, mas aqui também no Brasil, a gente pensar nos quadros exantemáticos infantis como primeira causa. Sim. Então, não esquecer doença mão-pé-boca, se tiver bolha. Se for uma varicela, a gente vai imaginar a presença dessas bolhas mais em área central do corpo. E crânio-caudal. Exatamente, de uma dinâmica crânio-caudal. Checar cartão vacinal, se está atualizado ou Sim, não. importante. Se tem alguma pessoa doente também que tem um potencial de ter contaminado outras pessoas de casa. Então, toda essa anamnese epidemiológica, clínica, de vacina, em criança em especial, é muito relevante. E dos sintomas, febre, que é um sintoma inespecífico e comum, também participam de todo esse contexto. E, de forma geral, criança, a gente pensa primeiro em quadro viral, né? Existem exceções, por exemplo, o paciente com mononucleose infecciosa, né, Jéssica? Sim. Muitas vezes começa com uma dor de garganta e aí vai Tem fonodomegalia cervical e aí prescrevem amoxicilina ou, né, algum semelhante e aí vem um rash. Aí o pessoal diz, tá com alergia à amoxicilina, é uma intoxicação, enfim. Na verdade, a gente sabe que essa descrição já é muito relatada, né, em literatura, que não denota alergia nem uma farmacodermia pela droga, é muito mais pela questão da infecção viral pelo Epstein-Barr que sensibiliza essa manifestação. Exato. Nesse caso, é bem claro que o paciente ele não vai criar uma resposta tipo 1 de gel e cumbis, ele não vai ter um IgE, nem vai ter uma resposta já de linfócitos de memória, que quando for exposto a amoxicilina ou ampicilina, vai gerar um rastro novamente. Foi uma sensibilização da questão do paciente estar com vírus. Mas aí é tão importante, né? Porque então passou batido que era uma mononucleose, porque a pessoa achou que era uma amidalite bacteriana e prescreveu. Então, essa questão temporal de dinâmica que você fala é fundamental para a gente entender esse sinal que é o rash. Sem dúvida. E em adultos, de forma geral, além de criança, a gente de cara, a gente enquadrar e tentar excluir doenças exantemáticas da infância, não só da infância, em adulto, a gente pensa muito em droga, né? Então, existem alguns gráficos que colocam criança, pensar em quadro viral, quadro infeccioso, e adultos, pela probabilidade de polifarmácia, considerar a possibilidade de farmacodermia. Então, a gente tem sempre que listar as medicações, e aí a gente entra também no terceiro erro na abordagem do rash, é não questionar sobre o uso de medicações. Então, as medicações precisam ser relatadas em todas as faixas etárias, especialmente nos adultos e idosos. E medicações que o paciente usa rotineiramente, todos os dias, ou medicações que ele usou há alguns dias. Sim. Então, a gente precisa documentar, fazer uma porque para a gente pensar que é uma farmacodermia, tem que antes ter tido a exposição. Existe um nexo aí. Eu vou contar um caso bem interessante. Na época, em plena pandemia, eu estava com uma colega médica, que é minha paciente, e ela tinha tido já Covid, e ela fez uma cirurgia plástica no nariz. E quando ela fez essa cirurgia plástica, ela teve alta em 24 horas, ela fez o teste de Covid para poder fazer a cirurgia, porque era em 2020, ainda não existia vacinação, e aí ela fez a cirurgia, foi na época que estava em dezembro, que estava começando a melhorar um pouquinho. E aí ela vai para casa com 24 horas, mais ou menos com 48 horas, ela começa a ter um rash importante. Esse rash era um rash que ela se queixou muito, que era pruriginoso, que começou em tronco e começou a se espalhar em membros, em face.
E aí era a questão toda. Ela tinha tomado muitas medicações analgésicas no hospital, tinha tomado anestesia e outras medicações analgésicas como morfina e anti-inflamatórios não hormonais. A paciente estava tomando várias cápsulas de medicações para melhorar, para evitar hematomas, para melhorar no pós-operatório nasal, com diurético associado tudo. E estava com esse rastro, com medo de ter pego o SARS-CoV-2 e não podia fazer o swab nasal porque estava com... Eita, estava no pós-operatório. Ela estava no pós-operatório nasal. Então, aí foi como eu agi com ela, como a gente deve agir com todo o paciente. Eu estava, inclusive, por mensagem de celular, eu não estava, a gente estava isolado. E aí eu comecei, a gente vai ter cuidado, ter perguntar. Eu perguntei se ela teve febre, se ela estava astênica, com mialgia. Porque, veja, para eu pensar em Covid, eu teria que estar diante de comemorativos infecciosos. E ela estava se sentindo bem, ela não conseguia, na verdade, o prurido estava incomodando ela. E aí você tem que se preocupar com mucosas, com lesão de pele, se tem lesão, se esse rastro está cometendo palma da mão e planta do pé, para a gente pensar mais em farmacodermias, como é o aspecto, se tem alguma lesão diferente, parecendo um alvo. E aí foi conversando tudo nessas 20, então, e conversando com o paciente todos os dias, várias vezes ao dia. Então, não é só você dar um diagnóstico desse sinal, é você fazer o acompanhamento dele. Checar a evolução desse rastro. Para poder rastro. Evolução. E de outros sintomas, né, sim, que podem surgir. Sim. E no final era o quê? Aí ela estava fazendo edema multiforme, evoluindo já para um padrão de Steven Johnson. Ela começou a ter lesão em mucosas, mucosa oral, mucosa genital, ao ponto que ela já estava mais ou menos tomando 0,5 miligrama quilo dia de corticoide, porque o cirurgião dela tinha iniciado. Logo de início eu já tinha mandado ela suspender falasse com o cirurgião, suspendesse todas essas medicações aí para deixar o nariz mais bonito. E aí eu acabei subindo, fazendo ivermectina e subindo para 1 miligrama quilo dia. Foi aí que ela começou a conseguir dormir, começou a coceira já estava se tornando um ardor na pele. E a gente conseguiu frear, porque o próximo passo seria internar ela. Entendi. Ficou tudo bem. Então, assim, a gente tem que ter esse cuidado, né? Tem que ter o cuidado. O rastro não era só tipo assim, toma um Fenergan, toma uma prometazina e tá tranquilo. Não é. Não é assim. Não é isso. Não é assim. Então, no contexto todo, que a gente já está reforçando, né? Outro erro é não caracterizar as medicações em uso, sejam as antigas, sejam as recentes, e a gente reforça as eventuais, né, Jéssica? Tem droga e medicação que o paciente nem lembra. Toma algum analgésico? Não. Quando vê, a pessoa toma, né, por questão de cólica menstrual, toma quase que mensalmente 3 a 5 dias de uso de medicação, ou tem uma lombalgia, uma cefaleia, e o paciente às vezes não coloca aquela medicação na caixinha dos seus remédios, e às vezes a gente tem que cascavilhar muito para o paciente meio que assumir que usou alguma medicação eventual e que às vezes ele não recorda, assim como não recordam muito de medicações combinadas, né? Existem várias no mercado, mas a gente pergunta, tomou algum anti-inflamatório, tomou dipirona? Não, mas eu tomei a marca tal, eu digo, isso aí tem a mesma droga, né? E a gente tem que pensar nisso daí. E aí, no contexto todo, além de, a gente já falou aqui de erros, achar que tudo é intoxicação, alergia, não é a primeira coisa que a gente pensa, tentar caracterizar bem a dinâmica desse rash, a característica clínica, se é morbiliforme, vesiculoso e toda essa evolução, avaliar o uso de medicações antigas e atuais e não esquecer de avaliar a idade e os sintomas associados, que esse seria o quarto erro, né? A idade, como a gente falou, quanto menor, né, esse indivíduo, a probabilidade de ser quadro infeccioso viral é maior, e quanto mais idoso, a tendência é ser mais relacionada à droga. Não só idoso, né, adulto ou idoso. Mas a gente lembra que isso é uma coisa muito de orientação e guideline muito de exterior, né, Jéssica? Que diga quase sempre infecções virais são aquelas da infância e droga, a gente sabe que adulto e idoso tendem a usar mais. Mas a gente sabe que nós, que moramos num país tropical, a gente tem infecções, além dessas habituais da infância, em qualquer faixa etária. Então, o que é que a gente não pode esquecer mais, além dessas infecções infantis? A gente não pode esquecer das arboviroses. Então, a gente tem casos, todas as idades. Então, é uma questão epidemiológica mesmo. Então, a gente obviamente vai pensar em fármaco, na polifarmácia, mas analisar os outros comemorativos, porque a gente está num país de doença tropical. Então, a gente realmente... O rastro para a gente não fica tão fácil. Isso, é mais desafiador. A ideia é não esquecer a cidade que vocês estão e o cenário epidemiológico local, né? A gente tem fases de surtos e epidemias que naturalmente aumentam o valor preditivo de ser aquela infecção.
Se a gente está, por exemplo, em 2016, 15, 16, que a gente teve aquele surto de Zika, muito aqui em Pernambuco. Sim. Então, a gente viu uma pessoa com racha e claro que você tem que pensar em Zika, né? E na Zika, a gente já chama a atenção que o racha, inclusive, é o sintoma predominante antes mesmo de existir febre. Então, se for um paciente só com racha, pode ser Zika sim, principalmente se a gente sabe que no cenário que aquele vírus está circulante naquela época do ano. Então, tem que ter essa atenção para a gente alertar mais sobre essa possibilidade. E o racha vem logo no início, é racha e febre, pum, vem junto, o só racha. E começa assim na Zika. Já na dengue e na chikungunya, o racha não começa logo no início do quadro. Dengue geralmente vem com astenia, mialgia, febre, que febre geralmente não é tão alta, moleza, né, dor retroorbitária, e lá para o terceiro, quarto dia que surge o racha, né? Chikungunya é a mesma coisa, mas chikungunya tem artrite, artralgia de forma muito mais intensa, que a gente vai apontar para o diagnóstico de chikungunya. Então, não é só o racha, a presença sim ou não, que vai definir diagnóstico. Os sintomas associados precisam ser muito bem coletados na anamnese, checados, para a gente enquadrar toda essa dinâmica de todos os sintomas e definir a etiologia. A mesma lógica, né, Jéssica, quando são lesões vesiculosas, que agora a gente está no contexto, estamos em setembro de 2022, monkeypox, a gente tem que pensar se a gente visualizar lesão vesiculosa para tentar diferenciar com varicela ou mão, pé, boca. Então, como é que a gente pode sumariamente diferenciar esses tipos de racha vesiculosos? A gente vai pensar na localização e na questão do polimorfismo lesional. Se naquela área que a gente está estudando, aquela lesão ela vai ter vários surtos virais, ou se são lesões que houve o surto viral e ela apareceu e estão no mesmo padrão evolutivo. Porque é muito interessante que quando uma vesícula, ela não surge uma vesícula, ela começa como uma pápula, depois existe descolamento por lesão citopática viral, depois essa vesícula ela pode virar uma pústula, pode secar virando crosta, então existe uma evolução da lesão. Qual é o cuidado que a gente tem que ter? A localização, por exemplo, quando a gente pensa numa varicela, a gente obviamente tem que estudar toda a epidemiologia, ver a vacinação, tudo, mas ela vai ser crânio-caudal, ela vai ser muito mais axial, e ela vai ter, numa mesma topografia, várias lesões. Quando a gente, estágios diferentes. Então, no rosto do paciente, eu consigo ver pápula, pústula, crosta, vesícula, naquela mesma região. E de aspecto, às vezes, a vesícula umbilicada, né? Vesícula umbilicada geralmente denota quadro viral. É outra dica que a gente dá, né? Isso, exatamente. Que podem ter vesículas por farmacodermia, por bulose, por lúpus, enfim. Mas quando vem umbilicação, quando vem umbilicação, opa, deve ser viral, né? Isso, exatamente. E o monkeypox a gente vai ter muito na região genital, na região anogenital tem que ser examinada do paciente. A gente vai ter em extremidades, muito palma da mão, planta do pé. Obviamente, a gente tem um acometimento central, mas é muito mais espalhado e pode acometer fácil também. Isso. E podem ser numerosas ou não. Monkeypox a gente vê quadros extremamente disseminados e outros bem localizados. E outra coisa interessante é que no monkeypox, diferente da varicela, eles têm uma manifestação mais monomórfica, né? Então, aquelas vesículas naquela topografia vão estar no mesmo estágio de evolução. Tá todo mundo em crosta, todo mundo em vesícula, todo mundo, né? Facilita um pouco o diagnóstico, além da fase epidemiológica da sua cidade, se está tendo caso ou não. E vejam que interessante, a gente está se baseando no padrão do racha. Nessas doenças, os outros sintomas vão ser até semelhantes. O paciente pode ter uma febre baixa, prurido. Mas no monkeypox você vai ter uma linfonodomegalia. Chama mais atenção um pouquinho. Mas assim, a gente pode ter os outros sinais e sintomas mais frustros, mas você caracterizar esse padrão do racha vai também ajudar bastante, né? Isso. Acho que a mesma coisa em criança, né? Criança, às vezes, com algum quadro intestinal, franco ou frusto, com alguma febrícula, enche de bolinha, né? Vesícula, aí a pessoa acha logo que é catapora, e na verdade você vê um predomínio em área perioral, às vezes dentro da cavidade oral, né? Na mão, no pé, essas vesículas não têm uma tendência à umbilicação tão franca como na varicela e no monkeypox. Essas vesículas não estão tão arredondadas, elas são um pouco mais alongadas com halo eritematoso sutil, então clinicamente, a gente já aponta mais o diagnóstico para trazer uma certa tranquilidade na evolução e orientar de forma correta. Exato. E vamos ao quinto erro, Jéssica, na abordagem do racha na urgência. Então, às vezes a gente tenta caracterizar, ou o clínico chega ou não caracteriza, mas às vezes o urgentista está lá de mãos atadas ou não sabe o que fazer e simplesmente prescreve. Um racha, vamos resolver essa pele, vamos prescrever corticoide antihistamínico.
Então, é um erro tratar sempre com corticoide sistêmico e antistamínico. Por que isso é um erro, Jéssica? A gente está falando muito de rachas virais aqui, né? E aí você vai lançar a mão de corticoide para conduzir pacientes com doenças virais, que aí já é um grande erro. Você, na verdade, está tentando tratar um sinal que, na verdade, você não está investigando, você está fazendo, na verdade, hipertratando coisas que nem precisaria você tratar, você poderia conduzir de outra forma. E o antistamínico é muito interessante, porque quando a gente vai estudar prurido, a gente começa a perceber que não existe só o prurido da histamina. Então, é um mundo. Então, a gente acaba simplificando. Eu digo que a pessoa prescreve para a calma dela mesmo. Eu acho que o médico prescreve para a calma dele mesmo. Eu não sei o que prescrever, né? Não sei o que prescrever, vai um antistamínico. Ele vai sair com a receita. Ou uma prednisona, né? Mas muito mais importante é você fazer toda essa investigação. Por exemplo, eu tive na pandemia no ano passado, acho que você percebeu, porque vários outros médicos perceberam, e foi uma coisa que a gente começou a notificar, um novo surto de chikungunya, né? A gente tem um ciclo de imunidade cruzada e de outras imunidades que elas são cíclicas. E a gente percebe que essas doenças vieram para ficar e a gente vai ter surtos nela. E aí, o ano passado, a gente teve. E é muito interessante porque o paciente tinha febre, se isolava, fazia o rache. E aí, a família desesperada, o paciente estava no quarto, ninguém mais estava olhando para ele. Não estava com soma respiratória, a família já ligava para a gente para pedir a solicitação do SUAB, para fazer o SARS-CoV-2, para fazer a pesquisa do PCR, RT-PCR. E eu lembro muito que eu disse assim, mas quais são os outros sintomas dele? Ele também está com muita dor na articulação, ele também está com muita dor no joelho, no cotovelo, não está conseguindo andar, o olho vermelho. Aí eu disse, olha, peça para ele lá no consultório, eu preciso examinar ele, porque a gente pode estar diante de outra causa e não ser, a gente até tirar ele de isolamento, não ser Covid. E aí, nesse caso, o corticoide vai ser importante para o padrão articular dele. E aí eu pedi exame, e esse paciente melhorou com 2, 3 dias, começou a voltar, conseguia andar, tudo. Aí era chikungunya. Era chikungunya. E já teve caso também, Jéssica, de a gente ter a importância de caracterizar o rache. Chegou um paciente que era, inclusive, guardador de carro desses de hospital, que a gente que convive em periferia, nossos colegas que nos conhecem, ele tinha apresentado um rache. O rache dele não era morbiliforme, ele era mais papuloso, micropapuloso e papuloso. Quando a gente examinou, tinha uma série de linfonodomegalias periféricas, inclusive epitroclear, e ele foi com rache todo vermelho para uma urgência, e aí fizeram Fenergan, né? E aí ele disse que 2 dias depois estava super mega vermelho. Ixi. Ele fez, na verdade, uma reação, uma fotoalergia, e ele tinha, na verdade, uma sífilis secundária. Como você começou a dizer os linfonodos, ai meu Deus, não pediram VDRL. Então ele somou 2 coisas, ele tinha uma sífilis secundária, o rache não era morbiliforme, como a gente vê em doença exantemática ou em quadro viral. Estava na sífilis de papulosa. Exatamente, a roséola sifilítica clássica, ninguém perguntou se ele tinha tido alguma exposição de risco, ou não caracterizou, não pediram VDRL, a gente pediu, veio um título bem alto, e ele ainda saiu com um quadro de fotoalergia. Fotoalergia, que extra, dá muito, né? A prometazina dá muita fotoalergia. Prometazina é muito comum, assim, a gente sabe que é o que frequentemente a gente vê em urgência em sistema público de saúde, sim, mas em pacientes expostos ao sol acontece com certa frequência. Então ele, que era guardador de carro, pronto, estava com sífilis, saiu com a prometazina e ainda ganhou uma fotoalergia. E a gente teve que entrar com o corticoide de doses médias, né? Por conta da fotoalergia, ele estava extremamente eritematoso, descamativo, quase eritrodérmico, e teve que sair com a velha benzatina, né? E aí resolvemos o problema dele. Mas a gente tentar caracterizar, examinar o paciente, ver a questão de linfonodomegalia, febre, exposição à doença sexualmente transmissível, tudo isso entra na avaliação do paciente com rache. Então, é extremamente importante. Eu gosto muito de olhar a palma da mão e planta do pé. Você está me lembrando aí da sífilis. Olhar sempre palma, porque farmacodermia gosta muito e sífilis também. Sífilis também. Então, a gente ter esse cuidado de olhar palma da mão e planta do pé. Isso. E nem sempre vai ter essa característica epidemiológica bem determinada, né? No homem, a gente tem, às vezes, a história do cancro duro, mas, às vezes, eles não contam, não relatam. Na mulher, isso é mais frustro, né? Difícil de ser detectado. Mas não esqueçam também dessa etiologia possível, né? Verdade. E aí, de forma geral, lembrar que a gente vai usar antistamínico como sintomático. Sim. Nem todo rache, ou rache em si, vai precisar ser tratado.
né? Então, corticoide a gente não tem por que prescrever se a suspeita é quadro viral. Agora, se você acha que tem um componente purpúrico importante, que isso é uma farmacodermia potencialmente grave, você pode entrar com corticoide, né? Se aquilo não é um rash morbiliforme, pode ser uma vasculite, uma atividade de doença autoimune, né? Aí é outra história. Aí você vai frear o processo inflamatório, tentar frear aquele grau de apoptose, né, que pode evoluir com epidermólise, mas, de forma geral, a gente deixa antihistamínico se o paciente tiver prurido, sintomático. Rash não é igual antihistamínico, né, Jéssica? A gente orienta muito isso. Então, para que? Tá com rash antihistamínico? Doutora, eu não tô coçando. Para que eu vou usar? Digo, mas tome aí, né? É porque aquele receio de como assim, ele vem para o médico, a gente não vai prescrever nada. Às vezes a gente não prescreve nada. É orientar. Olha, evite medidas caseiras. Orientar, né? Falta orientar. Eu digo, rash às vezes é trabalhoso porque você perde muito tempo na anamnese e muito tempo na orientação. Então, orientar que não precisa de grandes coisas. Olha, vai passar, né? Vamos orientar aqui, evitar a iatrogenia, nada de tomar banho com coisas, eu digo de... Dicas do vizinho, né? Que é vou tomar banho com sabonete de aroeira, sabonetes antissépticos e começa loções, óleo interior, e aqui no Nordeste é uma loucura, né? Que vem parecendo uma salada, né? Banho de erva para tentar melhorar a vermelhidão e às vezes faz um eczema por conta de todas essas aplicações. Então, lembrar, rash não é obrigatoriamente tratável. Não. Se tiver sintoma de prurido, cabe talvez um antihistamínico enquanto você está investigando o quadro de base, né, Jéssica? Exato. E além disso, mesmo com toda essa orientação, digamos que o paciente tinha prurido, você prescreveu de forma organizada um antihistamínico, mas um erro também, né, para o médico que está conduzindo esse paciente é não alertar sinais e sintomas de gravidade relacionados ao rash. O que é que a gente precisa chamar atenção para esse paciente ficar atento, Jéssica? Se o rash está progredindo e ele está começando a ficar doloroso, então se o paciente está sentindo ardor, dor nos locais do rash, a gente está diante de um paciente que na verdade ele pode estar tendo morte da epiderme. Então a gente pode estar diante de uma necrólise epidérmica tóxica. É uma farmacodermia grave. Que é uma farmacodermia gravíssima e que o paciente ele sempre vai abrir esse quadro com rash. Então, é muito confortável, eu acho, a gente achar que o rash, ele é só um rash. Eu digo assim, a gente tem que acompanhar. Eu só consigo dizer que foi só um rash quando eu for retrospectiva. Eu digo, foi um rash. Porque muitas vezes ele pode ser, da mesma forma que o paciente pode ter um rash simples, de uma doença viral que vai melhorar, ele pode ter isso ser o início da necrólise epidérmica tóxica, que é um Steven Johnson mais grave, e esse paciente poder ir a óbito. Então, é orientar sobre a progressão, se está começando a doer ou arder a pele, a queimar, se está surgindo bolhas, e às vezes nem só bolha, um descolamento da pele, que a gente não consegue nem ver bolha, né? Às vezes a pele fica até mais escurecida, acinzentada, e começa a descolar, sem fazer bolha franca. Você até no simples atrito da superfície da pele, a pele solta, começa a descolar pontualmente. Então, isso é um sinal de Nikolsky, né, o Nikolsky, enfim, que a gente vê nesses quadros mais graves de farmacodermia. Então, tem que estar muito atento a isso, muito atento. Além disso, lesões de mucosa. Começou essa paciente que eu tinha contado sobre a farmacodermia do pós-operatório dela, o tempo todo, sem esses olhos, eu vou dar uma mensagem para ela. Mucosa oral, mucosa genital, tá ardendo, tá doendo, o olho, tá ficando vermelho. Porque isso já é um prenúncio de que o paciente está fazendo um quadro mais grave. Mais grave. Então, para chamar atenção, rash que começa a ficar purpúrico, com pele acinzentada, com dor associada, pode indicar algum grau de epidermólise, né? Isso. Se tiver lesão mucosa ou a extensão desse rash com esse aspecto for muito grande, potencial de farmacodermia grave, ou um Steven Johnson, ou uma evolução para necrólise epidérmica tóxica, que requer internamento, suspensão imediata da droga, e às vezes condução como se fosse um grande queimado. E aí tem que ter realmente esse alerta. Olha, se tiver lesão oral, se tiver lesão genital, fica atento. Então é importante essa orientação, né? Além disso, se forem quadros relacionados a infecções, a gente também tem que estar atento, né? Então o paciente pode ter até aquela característica clássica, né? Ah, doutora, eu estou com dor retroorbitária, estou com febre, no terceiro dia surgiu rash. Você também tem que reforçar sinais de gravidade para esse quadro específico que seria dengue. O que é que poderia acontecer, Jéssica? A gente tem que ter cuidado com as petequias, e aí é muito, muito interessante que a petequia ela não vai desaparecer. A digitopressão, A digitopressão. Então você vai apertar, vai perceber o aparecimento de petequias, o paciente começar a ter hematúria, ele começar
a ter até uma redução do débito urinário, por exemplo, da diurese, porque ele está ficando mal distribuído. Sabe que a dengue hemorrágica, o paciente pode cursar com ascite, com derrame pleural. E às vezes síndrome do choque tóxico. Exatamente. E aí a gente fica com um paciente que a gente está perdendo tempo, né? É um paciente que ele está com racho, mas a gente tem que ter cuidado com esse racho petequial. Isso. Então, racho petequial, sinais de hipovolemia de forma geral. Isso. Então, tem que orientar isso daí. E aspecto purpúrico de outros rachos também, que pode evoluir com vasculite associada. O paciente, às vezes, tem uma doença autoimune ainda não diagnosticada, ou urticária vasculite, e começa a ter, né, bolha, necrose, esse aspecto muito purpúrico, pode precisar de uma nova avaliação, entrar com corticoide imunossupressor. Então, a gente tem que também alertar sobre esse aspecto clínico. Um paciente que, dependendo da agressividade, a gente faz pulsoterapia. Então, um paciente que ele é de casa para o hospital para ser internado. Mas aí é bem isso o que você disse. A gente tem que orientar. Isso a gente usa tempo, mas a gente evita muito gravidade se o paciente está bem orientado do que pode acontecer e de quando procurar ajuda, a urgência, para poder conduzir. Então, de forma geral, ficam os alertas aí para quem conduz racho na urgência, todos os clínicos. Não achem que tudo é intoxicação, né, Jéssica? Não esqueçam de caracterizar bem a morfologia e dinâmica do racho. Não esqueçam de checar a idade do paciente, isso. A tendência de ser criança, de ser quadro infeccioso é maior, e em adulto considerar mais droga. Isso. Não deixar de relatar as medicações em uso, antigas, novas e eventuais, né? O erro na abordagem. Não tratar todo mundo com corticoide antistamínico, sintomático é importante, mas só em alguns casos, e principalmente não deixar de orientar sinais de gravidade para esse rash. Eu acho que são esses erros possíveis que o clínico pode conduzir numa urgência. Então, a gente espera ter ajudado um pouquinho vocês a ficarem atentos a essas possibilidades. Se você gostou desse podcast, recomenda para os seus amigos e continue seguindo a gente em todas as redes sociais.